Temos aqui conosco hoje, novamente, né, pastor Alessandro Petrucci da Hora, que é pastor aqui em nossa primeira igreja batista, um grande obreiro do Senhor, e é ele que escreveu esse livro que eu acabo de falar para você e que nós estaremos aí estudando durante todo o mês de abril e maio. Bom dia, pastor Alessandro. Bom dia a todos, bom dia, queridos. Vamos continuar aqui cultuando a Deus, aprendendo mais de sua maravilhosa palavra. Amém. Temos a alegria de contar mais uma vez hoje com a presença do pastor Adriano Veiga, que é pastor aqui em Governador Valadares, da 4ª Igreja Batista. Eu tenho a alegria de ter o Adriano como meu amigo pessoal, né? Fomos companheiros no seminário por um período e depois trabalhamos juntos no Colégio Batista, no setor chamado Capelania, né? Ele era professor de ensino religioso e eu era o capelão. E depois também trabalhamos juntos na Igreja Batista Itatiaia, não é isso? Revezávamos o púlpito, porque naquela época, lá pelo ano de 2005, por aí, 2006, nós tínhamos na igreja 3 cultos dominicais, né? E um pela manhã e 2 à noite, umas 5 horas, outros, se não me engano, às 7 horas. E principalmente nesses 2 cultos da noite nós revezávamos, né? Preparávamos juntos o sermão, pregávamos o mesmo sermão, e foi um tempo muito bom, onde essa amizade foi firmada, e Deus, pela sua graça, né? Pelos seus caminhos que nós não entendemos, nos trouxe para estar juntos novamente aqui na nossa terra natal, Governador Valadares. Você é valadarense, né? Mais ou menos? Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar de volta aqui com o pastor Hélio, meu amigo, o pastor Alessandro, também meu amigo. E o pastor Hélio se recordou de um tempo, né, que nós pastoreávamos juntos, e Deus é bom. Aprova o Senhor nos colocar juntos novamente. Eu falei que eu sou valadarense mais ou menos, que eu nasci em Teófilo Otoni, mas eu fui criado em Valadares. Então eu me considero valadarense, né? Então a gente tem esse privilégio de estarmos juntos aqui. É um prazer estar com os irmãos aqui nesta manhã, mais uma vez, e podendo compartilhar um pouco juntos da palavra de Deus. Muito bem, sejam bem-vindos então, e você que está nos acompanhando, pode enviar também perguntas sobre a Páscoa. Esse é o nosso assunto de hoje, não é? O que você precisa saber sobre a Páscoa, o que é a Páscoa, como isso começou, qual que é a origem da Páscoa, não é? E também como nós cristãos, principalmente, entendemos essa festa da Páscoa e como vivenciamos isso no nosso dia a dia, não é? Então a gente pode começar já, não é, contando com os nossos pastores queridos, que poderiam já nos dizer o que é a Páscoa, né? O que esse período, pastor Alessandro, o que a gente chama de Páscoa, né? É um tempo que as crianças ficam muito felizes porque ganham chocolate, não é? E até aqui em Valadares o comércio abriu parcialmente essa semana, creio eu que também devido à Páscoa, né? Para a gente poder comprar aí os famosos ovos de chocolate. Como é que nasceu isso? Foi uma pessoa, um dono de fábrica de chocolate que fundou a Páscoa? Como é que é isso, pastor? Muita gente acha que foi o Willy Wonka, né, que criou... Da fábrica de chocolate. Da fábrica de chocolate, né? Acho que foi ele que criou a Páscoa. Mas, na verdade, a Páscoa ela é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a Páscoa. O povo de Israel estava oprimido no Egito, estava lá escravo, há 400 anos sofrendo a escravidão de maneira pesada, dura, e Deus usa Moisés como instrumento de libertação para que Israel, então, saísse dessa escravidão, saísse desse jugo pesado. Isso está em Êxodo, capítulo 12, capítulo 13, e você vê ali uma história muito linda de libertação, que antecede a Páscoa, são as 10 pragas, e aí, na 7ª praga, algo acontece, Israel começa então a perceber que a libertação está chegando, e é instituído então por Deus, que cada família que o conhecesse, pudesse então pegar um cordeiro, matar esse cordeiro ou cabrito, e colocar sobre os umbrais da porta, né, o sangue desse cordeiro,
para que o anjo da morte, quando ali passasse, não ferisse os primogênitos daquela casa. E assim aconteceu. O sangue libertou, então está aí uma simbologia bíblica com relação a Cristo. Daí iniciou-se então a Páscoa, que significa o julgamento passa por cima, né? O julgamento passou por cima do Egito, mas livrou Israel por causa do sangue do cordeiro que estava ali imolado, que estava ali morto, para que o povo de Israel pudesse ter vida. A partir daquele dia 14 de Nissan, ou Abib, Israel passou a comemorar anualmente a Páscoa, celebrando assim: passou a escravidão, passou o tempo amargo, passou o tempo difícil, passou o tempo complicado, passou. Vamos agora viver como nação do Senhor, como povo de Deus. Por isso que todo ano o povo judeu comemora a Páscoa como celebração da libertação de uma nação escrava para uma nação livre no Senhor. Muito bem. Parece que esse nome do hebraico, né? O pastor Adriano Veiga é um especialista em hebraico, não é? Aqui no nosso seminário batista ele leciona essa matéria, e também quem é especialista em hebraico deve entender bem do Antigo Testamento. Pechar, é assim que fala? Fala aí para nós. Quando a gente vê a palavra original, pessar, para alguns pechar, mas a gente vai entender que há o contexto desta passagem, uma ideia de transformação, de mudança. Não uma mudança qualquer, mas algo significativo. Algo que marcou, como disse o pastor Alessandro, foi um marco na história de Israel, e eles têm a celebração, não é, da Páscoa, justamente com todo o significado. E aí você apontou bem o tipo de Cristo, né, no Antigo Testamento, porque você vai ver o sangue sendo passado nas portas, o cordeiro sendo morto, né? E aí a gente encontra naquele tempo famílias muito pequenas faziam o quê? Repartiam o cordeiro com outra família para poder comer toda a carne do cordeiro naquele momento. E eles também comiam ervas amargas para mostrar aquela situação de momento difícil mesmo pelo que passaram. E aí a gente entende que há todo um significado próprio, e para nós hoje, cristãos, a nossa base, né, onde começou? Começou lá no Egito, né, mas aí tem toda essa transformação de significado, que o que é mais curioso é Jesus, num determinado momento, celebrar a Páscoa com os discípulos, no primeiro momento. Depois, ele próprio é a Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. E aí a gente entende o significado dessa passagem de morte para a vida. Pois é, mas vamos voltar primeiro lá no Antigo Testamento, para depois a gente tentar fazer essa conexão com o Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, né, houve inclusive uma preparação para o êxodo, que é a saída do povo de Deus do Egito, né, rumo à terra prometida, passando pelo deserto, que é uma figura para nós, né, uma pré-figura da Igreja de Cristo. Mas veja bem, parece que eles tinham que se preparar umas ervas amargas, sim, um cordeiro, e o anjo passou por ali. Alguns atribuem essa palavra passagem, né, que é pechar. Uhum. A passagem do anjo. Outros vão dizer, não, é porque o povo passou pelo Mar Vermelho. E, na verdade, se nós olharmos na história dos povos, já se comemorava antes disso um tipo de uma Páscoa, que era a passagem, se não me engano, do inverno para a primavera, uma coisa assim. Mas, enfim, para os judeus, essa questão da erva amarga, porque hoje em dia fala do chocolate, etc., e nós não encontramos nenhuma base bíblica para esse tipo de simbologia.
encontramos, às vezes, a ideia do ovo, a ideia da nova vida, etc., mas numa literatura mais pagã. O que significava, então, para os judeus, essa questão da erva amarga? Tinha lá uma comida que eles tinham que comer, e também o cordeiro, e colocar aquele sangue lá. Isso tem a ver com a Páscoa? Como é que é isso? Isso tem a ver com a Páscoa no contexto judaico, né, do Antigo Testamento, e no contexto judaico, inclusive, atual. Isso aí, essa preparação, porque, na verdade, nós vemos o acontecimento das 10 pragas, o desenrolar de todo o contexto, que, na realidade, as 10 pragas, elas vão preparando, inclusive, o próprio povo de Israel. Eles vão sendo avisados de que seriam libertos, mas há aquele endurecimento de Faraó, que a gente tem, né, todo o contexto da história das pragas no Egito, até um quebrantamento por parte de Deus em relação ao orgulho egípcio, mas, por outro lado, há o que nós não podemos esquecer, que Deus também estava preparando o seu povo para esse momento. Talvez se o povo tivesse saído na primeira praga, digamos assim, Faraó viu ali o primeiro momento, não, esse negócio vai dar errado para mim, eu vou liberar esse povo logo. Se isso tivesse acontecido, é bem provável que o povo de Israel não tivesse espiritualmente preparado para aquele instante. Então, houve uma preparação. E nesse contexto do povo que se prepara, tem todo um apontamento, podemos dizer assim, para aquilo que havia de vir. Há uma relação, a passagem do Mar Vermelho com a própria palavra? Sim, porque a palavra significa passagem. Há um contexto de preparação para uma jornada, ok? Então, não é simplesmente um ritual de culto momentâneo, né? Há uma preparação para uma jornada posterior, e essa jornada se dará no deserto. Lembrando que essa Páscoa foi celebrada no deserto por 40 anos. E aí há um recordar da história do próprio povo. E isso vai tendo significado espiritual na vida do povo de Israel, do buscar ao Senhor. Então, há um contexto também, eu quero frisar aqui, de uma certa contaminação, né, do povo ao longo dos anos no Egito. Lembra que esse povo é bastante idólatra? Qualquer coisa eles estão admirando. Moisés fica lá 40 dias no monte, o povo faz um bezerro de ouro. Então, aí a gente vê que é um povo contaminado espiritualmente, porque ele não é um povo que se considera propriedade exclusiva de Deus. Deus considera esse povo propriedade dele, mas ele ainda não aprendeu isso. Então, há um contexto pedagógico, sim, de ensino e de preparação espiritual do povo. Eu vou pedir a você que está acompanhando a gente em casa, abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, porque aqui nós vamos pegar alguns nomes que falam de como era preparado esse ritual judaico implantado por Deus e seus significados. No versículo 8 diz assim: e naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Carne de quê? A carne do cordeiro. Tá? O versículo 8 fala que aquela carne tem que ser toda comida. Tá? Nem com pães ázimos, que são os pães amargos, né? Com as ervas amargosas. Pães ázimos também é pão sem fermento, né? E as ervas amargosas também fazem parte do cardápio. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a frissura. Nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ficar para trás. O cordeiro vai ser totalmente entregue àquele momento. Passou. Tudo que você for lendo, você percebe que essa ideia do passou é colocada aqui. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então a pessoa tem que comer vestido, com cajado na mão, comer rápido, por quê? A ideia de que estamos de saída, estamos andando, não vamos parar aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é para frente, nosso lugar é Canaã, nosso lugar é Jerusalém, nosso lugar não é aqui. Então a ideia que se passa, o simbolismo que se tem nessa Páscoa é para o povo poder entender isso.
versículo 14. E este dia vos será por memorial. Difícil não fazer a ponte, né, com a questão da ceia, né? Não fazer a ponte com Cristo, mas está muito claro aqui. Esse dia é um memorial. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, para Israel, isso aí tem que ser feito, não pode haver interrupção. Apesar de que na história nós encontramos momentos que houve interrupção, os sacerdotes, os levitas ficaram envergonhados, tiveram que fazer no outro mês seguinte, porque não fizeram no mês certo, na data certa. Então, há momentos da história que o povo de Israel falha por causa da idolatria que o pastor Adriano bem colocou, por causa dos seus erros, dos seus pecados que estavam entranhados na nação, atrapalhou Israel de vivenciar aquilo que Deus colocou para eles. No verso 15, por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Olha a seriedade da coisa. Então, quem quiser comer um pãozinho mais rechuchudo, mais gordinho, agora não, agora é tempo de lembrar da fome, do aperto, é hora de lembrar das coisas complexas que passamos lá atrás. Então, há todo um ritual por trás, e se a gente for lendo, se você for lendo todo o capítulo, você perceberá esse passo a passo aqui, que Deus foi instruindo Israel a viver e fazer a Páscoa de maneira que agradasse o coração do Senhor. É interessante, pastor Alessandro, que aqui no início, verso 5, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Não podia ter defeito no animal escolhido. E é uma referência a Cristo, o Cordeiro perfeito. Sim. E aí, ao longo dos anos, Israel foi celebrando, e aí vem esse problema da idolatria, porque Israel celebrava sem se preocupar com essa questão da pureza do animal. Um cabrito ou ovelha, diz o versículo, questão de não ter defeito, não fazia o tempo completo, os dias, e houve uma apostasia espiritual em Israel. Ninguém morria mais por causa disso. Foi lá e entregou um cordeiro manco. A pessoa que entregou para ser sacrificado, o sacerdote que sacrificou, nenhum dos dois morria. Então a gente pode fazer de qualquer jeito que a coisa está fácil. Tempo de apostasia, tempo da idolatria de Israel, mas havia os profetas verdadeiros anunciando que eles tinham que consertar, inclusive, a Páscoa. Precisavam consertar o seu culto, a sua Páscoa. Então, Israel aprende o certo e deturpa ao longo dos anos, ao longo da sua própria história como povo, né? O perigo, Adriano, que eu vejo do ritual pelo ritual. Verdade. Fazer por fazer. Sabe, aquela religiosidade, chegou a época, vamos cumprir, vamos, vai, escolhe lá o carneiro, escolhe lá, vamos pegar lá o pão, vamos fazer assim, mas faz por fazer. Então isso foi um risco que a coisa não ficou no coração, não ficou na vida deles, virou simplesmente um ritual anual que é feito, é uma festa para comemorar a virada do ano judeu, e vamos que vamos. Aí vem a apostasia, aí vem a frieza, vem o engano, e por isso que os judeus praticamente são proibidos de ler o Novo Testamento. Porque se eles lerem a história de Jesus, eles vão ver o Cordeiro. Verdade. Muito bem. Deixa eu voltar aqui um pouco para o sentido original. Não é? No texto de Êxodo 12, né, que é a instituição da Páscoa judaica, no versículo 13, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Isso. Então, vocês estão falando, né, da idolatria, e a idolatria ela tem muito a ver com símbolos que são colocados pelo Senhor como um memorial, como é o caso da Páscoa, e o pastor Alessandro falou muito bem, aqui ela já é colocada como um memorial. E também há essa vinculação com a ceia do Senhor no Novo Testamento, que Jesus também reafirma aqui ser um memorial. Então, em todas as religiões, porque uma religião, para ela ser religião, né, dizem os cientistas da religião, ela carece de símbolos. Não existe religião sem símbolo, não existe religião sem liturgia. O que acontece é que muitas vezes esses símbolos, eles se transformam na coisa em si, né? Você começa então a adorar, você começa então a reverenciar o símbolo,
e o símbolo passa a valer mais do que aquilo que ele simboliza. Isso pode ter acontecido com a Páscoa, não é? E pode acontecer também hoje com a ceia do Senhor, né? Muitas pessoas, por exemplo, nesse tempo em que estamos separados, né, socialmente, ele diz, nós precisamos celebrar a ceia do Senhor, porque se a gente não celebrar a ceia do Senhor, o povo vai ficar sem a bênção. Né? E alguns ainda, né, pastor, usam o termo Santa Ceia, que não tem no Novo Testamento esse termo Santa Ceia, não. O que existe no Novo Testamento é Ceia do Senhor. Tá? Em algumas Bíblias, às vezes, vem assim o título, né? Santa Ceia. Mas o título, esses títulos em negritos que aparecem na Bíblia, eles não foram escritos, eles foram interpolados aí para a gente facilitar, a gente entender o que vem depois. Mas, enfim, eu quero voltar aqui para esse sangue, que era o sinal na porta. É um sinal momentâneo, mas que ele simbolizava para os judeus algo importante, porque era a prova do sacrifício, né? Mas depois ele também tem uma ressonância no Novo Testamento, e a gente já começa a fazer esse link. Isso. Né? O cordeiro pascal do Êxodo com o cordeiro que tira o pecado do mundo do Evangelho. Primeiro, pastor Adriano, o irmão poderia nos dizer sobre esse significado em si, o sangue no umbral da porta, e se seria só casa de judeu, que seria quando o anjo passasse, onde tivesse o sangue, ele passaria direto. Isso. A passagem. Independente se era casa de judeu ou do egípcio ou não. Os egípcios morreram todos, os primogênitos aí nessa última praga. O contexto que a gente vê na palavra é que as casas onde se deveria passar o sangue, no umbral da porta, né, na entrada da porta, era a casa dos judeus. Lembrando que, ao saírem do Egito, havia estrangeiros no meio do povo, sim. Não apenas egípcios, mas de outras nações. Lembrando que o Egito se tornou refúgio no tempo de José, não apenas do povo de Israel, Jacó e seus filhos, né, mas também de outras nações que buscaram refúgio no Egito. Agora, veja uma coisa. Há um contexto de conversão aqui naquele tempo, pessoas que seguiam a lei do Senhor, ainda não a lei, mas o sacrifício do Senhor, a questão dos holocaustos. Veja que em Abraão, você tem Abraão prestando holocausto a Deus, derramando sangue de animal, como significação do seu arrependimento. Aí você vai ver, Adão mesmo fez holocaustos ao Senhor, Abel, Caim. Então, essa questão do derramar sangue já estava instituída como norma, embora não houvesse a lei de Moisés escrita ainda. Né? O povo de Israel está se formando como nação. E aí, nesse contexto, a gente vê que há o derramamento de sangue para perdão de pecados. Certo? Nesse instante aqui da instituição da Páscoa, o significado do sangue é o mesmo. Houve um cordeiro que foi imolado, nós comemos a sua carne, às pressas, inclusive, passamos o sangue primeiro, comemos a sua carne, comemos pão sem fermento, ervas amargas, e tudo isso significando que estamos prontos para fugir. Mas estamos prontos. O que seria esse pronto? Seria o seguinte: o sangue foi derramado em perdão dos nossos pecados e nós estamos agora preparados. Por isso, esse link com o Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Muito bem. Você pode enviar a sua pergunta, alguma dúvida que você tem para perguntar aqui aos pastores, né, sobre a Páscoa, sobre a importância dela. E aí agora, ainda sobre essa questão do símbolo, não é? Nós vemos então que os símbolos, eles se tornam alguma coisa para além de símbolo, do simbólico, não é? E aí, hoje em dia, quando você falar com alguma criança sobre Páscoa, e não só criança, que nós também gostamos de chocolate, né? Convenhamos. Mas sempre está ligado a essa ideia do coelho, do ovo e etc. Isso tem a ver com a Páscoa, pastor Alessandro? E
E a gente pode comprar ovo de Páscoa ou não? É proibido. Como é que é esse negócio? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? Então, isso aí é o tema de outro bate-papo que nós vamos ter, se Deus quiser. Isso. Mas, assim, eu não quero entrar nem na viés comercial também, porque como a gente vive num sistema econômico capitalista, então a tendência é transformar todos os símbolos religiosos e todos os símbolos nacionais, emocionais, em algo para se fazer dinheiro, como Dia das Mães, Dia dos Pais e outros eventos assim. A questão do ovo, há muitas histórias por trás, né, que envolvem essa questão. Uma que eu li e achei interessante foi que, por ser fim de quaresma, as pessoas não podiam comer ovos na quaresma. Então eles ficavam loucos para comer ovos de galinha mesmo, normal para comer, porque não podia comer nada, né? Era um tempo de muito jejum, de muita restrição alimentícia. Então, quando voltava o período agora, vamos celebrar a Semana Santa, que é um assunto também interessante para se pensar, né? É a questão de que agora pode comer sim, vamos celebrar porque Cristo está vivo, ressuscitou, então pode comer o ovo. Com o tempo se transformou em ovo de chocolate, virou comércio, e as pessoas acabaram adotando isso como um sentido de Páscoa, mas, na verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem a ver com cultura, tem a ver com ideias que podem vir do paganismo, porque também há referências do paganismo à questão de deusas segurando o ovo e tal, mas, biblicamente falando, não há nenhum texto que nos leva a esse direcionamento de que o chocolate, de que os ovos de Páscoa é algo bíblico, é algo que tem a ver com a Páscoa genuína, tanto do Antigo Testamento como Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Não há base bíblica para nenhum processo desse, não. Agora, é proibido? Não, não é proibido. Você pode comer, é aquilo que o senhor falou. A questão do símbolo e a questão da essência, né? A questão de eu pegar um chocolate e dar para o meu filho nessa época, ou dar antes, ou dar depois, isso não vai interferir em nada, contanto que meu filho aprenda o verdadeiro sentido e que eu também saiba o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Já ia falar do Natal, que é outra conversa para o fim do ano, né? Então, assim, com isso, eu vejo que não há problema nenhum, né? Agora, é claro, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Estamos num tempo de recessão econômica complexa, você não vai comprar um ovo de R$200. Me ajuda aí, né? Ajuda a sua família, compra uma coisinha mais simples, mais em conta, e se alegra aí com o pessoal, e se lembrar de nós, né, divide com a gente. Há um contexto da questão do ovo também que vai surgir, isso você situou bem, só lembrando que é na Idade Média que havia aquele contexto de um jejum obrigatório, de algo muito imposto, né? Sim. E as pessoas ficavam ali afoitas, ansiosas por comer logo e tudo. Isso é a Idade Média, onde havia um misticismo muito forte dentro do próprio cristianismo. É na Idade Média que vão surgir a adoração de determinados ícones, né, da fé cristã. Então as pessoas vão trocando o símbolo transformando em realidade certas coisas, e essa troca de significados, assim como os egípcios adoravam o sol, a lua, né, lá no contexto de Israel, e o bezerro, ou a vaca e tudo mais. E aí isso é transferido na Idade Média, vai surgir todo um contexto de deturpação da fé, que é preocupante, porque isso nos alcança até hoje, né? Onde troca-se aquilo que deveria ser simbólico, passa a ser o objeto de adoração, como se a pessoa acreditasse que aquela coisa em si tem poder. E, na verdade, o sangue era um símbolo do perdão, né? É simbólico. O que é o significado? É Deus perdoando o seu pecado, você se arrependendo diante de Deus. Pegava-se o animal, imolava-se, né? E fazia o holocausto e tudo mais. Então, com o passar do tempo, acreditou-se que passar o sangue ali, aí passaram a passar o sangue na pessoa, para vocês terem uma ideia do paganismo que foi influenciando ali o povo de Israel, porque havia culturas com as quais eles tinham contato, que passavam o sangue, né, derramava sangue sobre as pessoas bebiam sangue, então tinha esse contexto, né, complicado aí, e o povo de Israel crescendo nesse meio, mas o Senhor ensinando o certo. Por isso, ensinar o certo é importante. O que significa isso? Não é? O que nós cremos? Como o Senhor atua e veio, e Jesus deu a vida por nós, derramou o seu sangue. O que isso significa para nós hoje? Há necessidade de se prestar holocausto, queimar o cordeiro de novo? De jeito nenhum. Então, a gente precisa situar bem as coisas
e não ser vítima do consumismo, né? O problema maior hoje são as pessoas se tornando vítimas de um mercado. E o significado se perdendo, assim como você citou aí o Natal, né? O significado se perdendo ao longo dos anos. Nós temos 2 textos, que é esse que nós lemos, de Êxodo 12, 11, não é? Que vai dizer que como é a Páscoa do Senhor, né? Deixa eu botar meu óculos aqui. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Isso é Êxodo 12, 11, situando para os hebreus essa questão do significado da Páscoa. Mas aí nós temos um outro texto também, que a Hélida vai colocar ali para a gente, que é 1 Coríntios 5, 7. Quando o apóstolo Paulo, que é o grande teólogo do Novo Testamento, né? Paulo, de certa maneira, ele pega os ensinos de Jesus e os transforma em teologia, não é? Ele transforma os ensinos de Cristo em teologia sistemática. Ele nos diz assim, Paulo: joguem fora o fermento velho, fazendo uma alusão lá ao pão que devia ser sem fermento, né? Traz essa ideia de pureza. Por que o pão devia ser sem fermento? Porque o fermento, ele dá a massa, né? As donas de casa aí sabem muito bem disso. Já fica aí uma sugestão para o lanche da tarde hoje, né? Um bolo. Mas se você fizer um bolo e não botar fermento, ele fica uma pizza, né? O fermento, ele dá aquele volume que, na verdade, não é verdadeiro. O volume do bolo não é verdadeiro. Ele é uma falsa impressão, né? A massa ali é a mesma. Se assasse sem fermento, ela ficaria parecendo uma pizza, mas seria a mesma quantidade de massa. Mas o fermento, ele dá aquela visibilidade. Daí, eles tinham que comer o pão sem fermento para dizer o seguinte: não tem nenhuma mistura aqui, é puro. E Jesus, então, traz essa ideia, né, no Novo Testamento. E Paulo agora está fazendo a teologia, ligando a Páscoa do Antigo Testamento com o sacrifício de Cristo no Novo. Ele diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, ou seja, sem mentira, sem uma máscara, sem nada que deturpe o sentido próprio do ser cristão. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele traz a ideia lá do Cordeiro de Êxodo, capítulo 12, né? Ele foi sacrificado. Em outra tradução diz assim: pois Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Então Paulo faz essa transição. Explica para a gente aí, teólogo Alessandro, o que o nosso irmão Paulo estava querendo dizer com essa transição aí. Eu vou lá em João, Evangelho segundo João. Se você substituir a palavra verdade por realidade, você vai ficar impressionado como a sua mente vai ser transportada a um entendimento pleno da palavra de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que as Escrituras, até então, para eles, o Antigo Testamento, eram sombras das coisas que haveriam de vir. Mas Cristo é a realidade. Então, se você conhece a realidade te liberta. O que Paulo está fazendo aqui na primeira carta dele aos Coríntios é trazendo, então, o povo à realidade. Porque até então o que eles conheciam era uma sombra. Era só uma tipologia de um processo que Deus já estava trabalhando com o povo, mas para o povo entender era necessário que algo real acontecesse. Cristo veio, habitou entre nós. Quando João, profeta, o último, apontou o dedo e falou assim: está aí o Cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, muita gente assustou, porque todo mundo conhecia a simbologia do Cordeiro. Aquele que trouxe liberdade a Israel, aquele que trouxe libertação a Israel através do seu sangue morto. Israel não morreu, Israel sobreviveu e com isso ficou livre para ser uma nação. Está falando que aquele ali é o Cordeiro? Como assim? Ele é a realidade. Então o que a gente precisa fazer,
como já foi bem colocado pelos colegas aqui, é sairmos um pouco da simbologia pura e simples e vivermos uma realidade espiritual genuína que a Páscoa me remete, que a Páscoa me traz. Por isso que, aí já adiantando um pouco a conversa, por isso que a ceia é corpo e sangue, é a entrega, é uma submissão a um processo que trouxe vida. Cristo se submeteu a isso, o Kênosis, né? Ele se submeteu a isso, ele se esvaziou para que nós tivéssemos vida. Ele era perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, e com isso veio a nós realmente, e essa realidade que foi vista, a ponto de João falar, e vimos a glória do unigênito do Pai, está ali o unigênito, nós vimos isso, era real, era palpável, eles abraçaram, eles conversaram, eles tocaram o furo da cruz, né, dos pregos. Então essa realidade agora é vida para nós. Então nós temos que trazer essa simbologia à tona como realidade em Cristo Jesus. Eu vejo que há uma referência em relação ao fermento, quando Jesus fala que devemos nos guardar dos fermentos dos fariseus, do fermento dos fariseus. Se o fermento tem um significado no Egito, de todo o contexto idólatra egípcio, você vai ver que no Novo Testamento, com Jesus, o fermento é aquele legalismo dos fariseus que vai contaminando a própria lei, contamina a adoração e contamina tudo, na verdade, né? Tem como o pastor colocou, contamina com coisas vazias. Coisas vazias. Porque o fermento, na verdade, só incha. E é um pouquinho de fermento suficiente para contaminar a massa toda. Quando você faz um bolo, você coloca uma colher, acho que é de sopa, né? E a forma inteira cresce quando está assando. Então, no contexto dos discípulos, guardar-se do fermento dos fariseus é justamente não seguir aquele conjunto de regras que eles impuseram, muitas delas contrárias à própria lei, e é por uma má interpretação da lei. Hoje, eu vejo que nós também precisamos, realmente, aquilo que você falou, a essência que é Jesus tem que ser ensinada. A ressurreição de Cristo, o perdão dos pecados no Cordeiro, que é a nossa Páscoa, então a gente aprende que, como que a gente se livra do fermento? Essa descontaminação pelo sangue do Cordeiro, Os só comemoram a Páscoa no sentido do Antigo Testamento, eles não reconhecem Cristo como a Páscoa? Como é que é isso? Sim. Você que é especialista em judeu. Então, Nós estamos com um problema aí acontecendo agora, né? Segundo o presidente da Liga Ortodoxa Judaica, esse ano é o ano de apresentar o Messias que chegou, que já está em Israel, que está sendo preparado pelo núcleo ortodoxo judaico para ser apresentado como o Messias enviado para assumir a liderança de Israel e fazer com que Israel viva a plenitude e a paz que ela sempre precisou. Então essas correntes, né, essas linhas, porque ao contrário do que muita gente pensa, judeu não é uma linha só, não. É igual protestante. Você tem batista, metodista, presbiteriano, você tem judeu ortodoxo, você tem judeu que é mais light. Então Então, para os ortodoxos, esse é o ano da apresentação do Messias. Então, para o judeu, o Messias não veio ainda, ele está para vir, ele está para ser revelado e assumir o governo, porque, na verdade, para eles é da linhagem de Davi. É o rei segundo a linhagem de Davi. Então, o judeu não comemora a Páscoa, o judeu não celebra a Páscoa no aspecto cristão. Ele celebra a Páscoa no seu aspecto original judaico. Ele come o pão asmo. Hoje tem algumas diferenças simples, né? Parece que tem uma brincadeira que eles fazem com os filhos, que é de pegar o pão, partilha ao meio, e o pedaço maior eles escondem para o filho achar. Quem achar o pedaço primeiro, né, ganha um presente. Tem umas brincadeiras que eles fazem hoje com os filhos dentro de casa. Eles não pintam mais o umbral da porta, não fazem, mas há ainda uma simbologia. A base é ainda Êxodo 12, os judeus ainda comemoram com o pensamento do Antigo Testamento. Respondendo ainda à pergunta, quais os judeus hoje que comemoram a Páscoa de Jesus? Os judeus chamados messiânicos, né? Inclusive eu conheço um grupo muito bem organizado, uma igreja muito boa em Belo Horizonte e tudo, mas veja, os judeus messiânicos creem que Jesus veio, que é o Messias,
né? É o judeu convertido a Cristo, assim como toda pessoa precisa se converter a Cristo, o judeu também precisa se converter a Cristo. A obra missionária não é só exclusividade de pessoas não judias, os judeus também precisam ouvir de Jesus e aceitar Jesus como Salvador. Haja vista o fato de que muitos judeus creram no Senhor naquele tempo também, tempo dos apóstolos, e hoje a mesma coisa. Por isso, a Páscoa ela tem a significação para o judeu ortodoxo, né, o judeu do Antigo Testamento, ainda o mesmo lá, a saída do Egito, etc. e tal, mas para o judeu messiânico, ele celebra a Páscoa aguardando a volta de Jesus. Então a gente tem esse contexto aí do Jesus ressuscitado, né, para aquele que crê em Jesus como Salvador. Muito bem, e qual a ligação disso tudo com a paixão de Cristo, com a Semana Santa, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e hoje o Domingo de Páscoa? Como é que é essa relação aí? Os dois podem falar para nós. Na verdade, a festa judaica não começa na Páscoa. Ela começa antes com a festa dos pães ázimos. É uma semana, 7 dias antes, a pessoa já vem comendo os pães ázimos para experimentar esse processo. Como o Adriano colocou para nós, na época medieval, onde muita coisa aconteceu no meio teológico cristão, os católicos começaram a implantar ideias, né? E a partir daí criaram essa Semana Santa, dita santa, por ser uma semana onde as coisas foram acontecendo. Na quinta-feira, prisão, na sexta-feira ele foi morto, no sábado de aleluia, porque ele vai vir, ele vai ressuscitar, no domingo da ressurreição, que é o que estamos vivendo o dia de hoje. Então, para os cristãos católicos, esta é uma semana dita santa. Para nós, cristãos protestantes, evangélicos, todo dia é santo, toda semana é santa, todo dia é dia de adorar, todo dia é dia de bendizer o nome do Senhor. Nós não nos fixamos a datas, nós nos fixamos na realidade que é Cristo. Então a gente aproveita esse momento que agora está todo mundo pensando no assunto e conversando sobre o assunto, para dialogarmos também sobre o assunto e trazermos à memória a essência daquilo que é essencial, né? Chega a ser redundante, mas por vezes esquecemos da essência, né? E aí, com isso, a gente cresce e estuda mais um pouco sobre a Páscoa, lá atrás, e a Páscoa em Cristo Jesus, que é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascual. Pegando o seu gancho aí da ressurreição, da realidade, né, interessante a sua palavra, eu vejo, meus irmãos, que nós temos que entender que Cristo é real e é vivo. Então, essa vida de Cristo em nossas vidas nos chama para viver um contexto diferente de fé. Então, quando nós olhamos para a Páscoa com o significado do Cristo vivo, ressuscitado nesse dia, né, nessa manhã de domingo, as mulheres vão ao sepulcro, tem toda a história, né, e essa surpresa, porque, na realidade, Jesus avisou que ressuscitaria. E eles só confirmaram isso, tipo Tomé, né, quando viram. Só acreditaram realmente quando puderam experimentar. E às vezes o Senhor nos avisa de certas coisas e a gente fica meio assim, né? Aí quando a coisa acontece, a gente fica, realmente ele tinha razão. Então essa promessa foi cumprida, desde o Antigo Testamento a promessa de que Jesus ressuscitaria. E aí nós vamos entender que hoje o Cristo está vivo. E não é um sentimento vazio, algo que eu sinto ou deixo de sentir. Não depende do que a gente sente, é real. Pegando a questão da realidade, é real. Não importa se eu estou sentindo ou não, ele está vivo. Então, às vezes a gente julga muito a presença de Deus para aquilo que eu sinto, mas não é o sentir que é mais importante, é a certeza da fé. A fé te dá uma realidade que está acima de sentimentos. Coração enganoso, né? O coração enganoso. Então, a gente pode entender que Cristo está vivo, Ele ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas, conforme o que Paulo explicou em Coríntios 15. Então, aí a gente vê que há a necessidade, sim, de nós nos apercebermos dessas coisas e nos apegarmos aos significados reais. O desafio da fé é esse, é você entender que há uma realidade do Cristo vivo com você ou em você, agindo em nós e através de nós. Jesus era judeu, não é isso? E, certamente, como judeu, ele celebrava com sua família a Páscoa.
A Bíblia dá conta, por exemplo, de que certa vez seus pais foram a Jerusalém, Jesus ainda adolescente, né, com 12 anos, inclusive deixaram ele para trás lá, esqueceram ele para trás, só depois voltam que eles tinham lá, também que lembrava a terra, lembrava os tijolos que eles faziam, a água salgada que representava as lágrimas, o choro dos judeus, não é? Ovo, também tinha ovo e tem na Páscoa judaica, né, representando essa renovação, né? E, enfim, mas Jesus não usou disso. Ele quis dar um novo sentido para a Páscoa. Como é que foi isso? Jesus, ele modificou a Páscoa? Eu vejo que Jesus aponta para ele mesmo. Pão sem fermento foi usado na Páscoa, que Jesus celebrou com os discípulos, inclusive na instituição da ceia. E Jesus, então, o vinho, né, ao tomar o vinho, dizer, esse é o novo pacto no meu sangue, há sim, não uma mudança lá no significado original, cordeiro, sangue, isso aí não se perdeu. Mas os elementos, digamos assim, periféricos, que eram utilizados com certos significados, que não eram tão importantes assim, mas tinha lá o seu significado, eles foram realmente deixados de lado. Nesse momento que Jesus está celebrando a ceia ou a Páscoa com os discípulos, Jesus celebra com eles ao corpo, simbolizado pelo pão, e o sangue, simbolizado pelo vinho. Então, ele digamos, reduz os elementos a apenas 2. Ele reduz os elementos a apenas 2. Lembrando, para se lembrar dele como esse cordeiro da Páscoa. Que tira o pecado do mundo, então, exatamente. há a ligação com o cordeiro do Antigo Testamento, né? Uhum. Mas agora ele mesmo personificando, né? Como o próprio João Batista diz quando Jesus vem chegando para ser batizado. Né? Ele Isso diz, mesmo. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa ideia do Cordeiro Pascal, do servo sofredor, parece que já havia, inclusive, na mente de João Batista. Sim. Não é? E Jesus, então, ressignifica isso. É isso mesmo, pastor? É isso, e na ceia ele diz, esse é o cálice do novo pacto. Então ele está apresentando agora a nova aliança. Aquilo que Jeremias disse lá atrás, agora está acontecendo. Né? Onde a lei não vai estar mais em tábua, a lei agora vai estar no coração. Então agora um processo novo sendo apresentado aqui diante de nós, para que não precisamos mais cumprir todo esse ritual judaico da Páscoa, mas temos que lembrar sempre como memorial, aí voltamos de novo àquele texto de Êxodo, como memorial da nossa libertação. E a nossa libertação está em Cristo. E com o pão e com o vinho, nós trazemos a memória, mensalmente, costumeiramente, trazemos a memória o quê? Somos libertos pelo sacrifício de Cristo Jesus. O sangue dele não está na porta, está no nosso coração, nos lavando do pecado, nos redimindo constantemente, mas ao mesmo tempo esse sangue nos selou no dia que nós nos entregamos a ele e o pacto está fechado. Agora somos do Senhor eternamente. Amém. Aliás, sobre isso, eu já dei uma palavra agora há pouco, né, quando falava sobre a escola dominical, né, a lição 12 que nós estudamos, que é exatamente sobre a ceia e o batismo. E quando eu falava da ceia, eu exatamente dei também essa nota explicativa. Né? Algumas pessoas, às vezes, estão perguntando, né? Nós vamos ter a ceia virtual, a gente tem ouvido falar de algumas igrejas que têm realizado a ceia virtual, ou seja, cada um na sua casa, com o seu cálice, o seu pão, e a gente daqui celebrar. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu particularmente não entendo que quem está fazendo isso, conheço colegas, igrejas sérias, né, inclusive entre nós batistas da nossa convenção, que estão realizando, inclusive hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma em entender isso, mesmo porque na autonomia da igreja batista, não é, ela pode decidir fazer assim, não entendo que há nenhum tipo de erro, de equívoco doutrinário nisso, não. A questão é mesmo da sinalização
da forma. Porque se nós exatamente cremos que o símbolo não deve se transformar naquilo que ele simboliza, mas ele continua sendo símbolo, e então, por que sacralizar aquilo que não é sagrado? Não é? Quer dizer, na medida que eu falo assim, nós não podemos ficar sem a ceia, nós não podemos ficar sem esse momento, de alguma maneira sim transformar objetos ou passar para o objeto aquilo que ele deveria simbolizar. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, né, quando vos ajuntais, não é, para tomar a ceia, então a ceia também, ela de alguma maneira, ela prevê um ajuntamento. Uhum. Eu penso, por exemplo, que se essa quarentena ela levar mais tempo do que a gente imagina, porque a cada domingo, viu, pastores, eu sempre penso que domingo que vem as igrejas já estarão abertas. Também. Né? Que esse remédio que estão dizendo aí que vai ser bom... Já caiu três dias seguidos, tem caído o número de pessoas infectadas no Brasil. Disseram que era o pico, né? Nós estamos hoje dia 12. O ministro, lá em março, disse que meados de abril é que seria o pico. Então, está caindo. Não sou médico, então não sei se isso é bom ou se é ruim. Para mim, é uma notícia boa falar que está caído. Deve ter gente que diz que não, que quando mais aumentar é melhor. Mas, enfim, é claro que se esse tempo durar, vamos dizer, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nós vamos, sim, em nome de Jesus, realizar a ceia virtual, porque não pode ficar também tanto tempo, né? Embora a Bíblia não fale sobre uma distância temporal entre uma ceia e outra, como eu disse no estudo, conheço igreja que faz uma vez por ano. Os católicos, por exemplo, fazem toda a missa, né? A Eucaristia, que é a ceia do Senhor deles. Aqui em nossa igreja, a Primeira Batista, nós temos de 2 em 2 meses. Lá em Itatiaia, de onde eu vim, fazíamos... Aliás, aqui é todo mês, lá era de 2 em 2 meses. Mas eu creio que um período muito grande, acima de 6 meses, já é um período grande. Então, é lógico que se essa pandemia ela demorar muito, nós vamos, em algum momento, realizar também a ceia virtual. Não há erro nisso. Mas a minha preocupação como líder é de sinalizar e dizer, olha, nós temos que fazer. Mesmo estando distante, precisa fazer, porque senão vamos ficar sem a bênção. Não. A ceia do Senhor não é para nós batistas um sacramento, algo que confere graça. É um símbolo, apenas isso. Jesus diz, toda vez que comerdes e beberdes, fazei isso em memória de mim, em memória de mim. Então, hoje mesmo, no almoço da sua casa, você pode, na hora do almoço, agradecer ao Senhor e ali, com os seus familiares, lembrarem do sacrifício de Cristo. Aliás, devem fazer isso, não é? E dizer isso entre a família, não é? Uhum. Mas aí ficaria entre família. Até porque a ceia do Senhor, ela, nós entendemos, é para aqueles que devem participar da ceia, aqueles que já fizeram um concerto com o Senhor Jesus Cristo, já foram batizados. Se nós fizermos isso em casa, como nós vamos excluir numa casa onde nem todos são membros da igreja? Alguns vão participar e outros não. Então, pensando nisso tudo, é que nesse momento, estou falando nesse momento, domingo que vem a coisa pode mudar, ou daqui a um mês. Mas nós preferimos assim. Celebre a ceia aí na sua casa, lembre desses símbolos. Ainda que você hoje vá comer aquele bacalhau assado, né? ou um frango, ou sei lá o que vai ser o seu almoço hoje, mas lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Isso é certamente o mais importante para nós hoje, como igreja. E outra, a comunhão já está aqui, olha. Né? Quantas pessoas estão aí nos assistindo agora? Nós estamos em comunhão. É uma comunhão virtual, é verdade. Mas isso também expressa comunhão em nome de Jesus. Nós estamos aproximando do final dessa conversa. Teremos ainda um louvor, então não sai ainda, porque vamos ainda ter algumas Só um detalhe que eu informações. gostaria de frisar, é que hoje nós vivemos um contexto de trocar o significado das coisas.
Atribuir ao pão e ao vinho uma sacralização em que eu participe e me sinto limpo, aquele elemento físico me limpa, não é bíblico, não há base bíblica. Mas em memória, sim. Só uma referência aos irmãos cristãos que foram perseguidos no Novo Testamento. Onde eles celebravam a ceia do Senhor? Em casa, ou juntando 2, 3 famílias, um pequeno grupo, eles se reuniam e ali eles celebravam. Porque eles não podiam reunir como igreja local, num determinado local. Quando dava. E quando dava para reunir. Quando a perseguição. Então, em que momento? Trazer aquilo que você falou. Na mesa, sentados à mesa, eles se lembravam do corpo de Jesus, do sangue derramado, tomavam ali a ceia. E é importante nós situarmos isso para que as pessoas não comecem a trocar, achar que aquele elemento te torna mais santo ou mais puro, alguma coisa assim. Tem que ter muito cuidado com isso para observar a significação simbólica da ceia do Senhor no Novo Testamento. Exato, muito bem. Isso fica muito claro, né? Para nós não há nenhum erro. Quero repetir, aqueles irmãos que o estão fazendo de boa mente, cada um dentro da sua perspectiva doutrinária sobre a ceia, não é? Mas nós preferimos assim, nesse momento, agir assim. Pode ser que depois até mudemos de ideia e assim será. Mas celebre hoje a Páscoa do Senhor. Se lembre desse sentido original, não é? Da Páscoa como uma libertação da escravidão, que agora no Novo Testamento é ressignificada por Cristo Jesus, que é a nossa Páscoa, não é? Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se fez ao mesmo tempo sacerdote e oferta, porque ele mesmo se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Essa é a verdade simples, transparente, cristalina da Páscoa do Senhor. É que você, se ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo, que hoje seja um dia aceitável, que você possa ter esse marco hoje, no domingo de Páscoa do ano de 2020, poder realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e certamente a sua vida será transformada. Eu quero agradecer aqui aos meus colegas, não é, que têm nos ajudado, agradecer ao pastor Adriano, não é, à 4ª Igreja Batista, aqui de Valadares, não é, e na pessoa dele eu agradeço a todos os irmãos de outras igrejas, batistas ou não, que estão nos acompanhando nessa transmissão. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Adriano. Eu agradeço a oportunidade de estar participando. Que Deus abençoe a vida de cada um, de cada irmão e irmã que nos acompanhou aqui. Deus abençoe pastor Hélio e toda a sua equipe de trabalho. Muito bem, da mesma maneira, o pastor Alessandro já é nosso, né? Já tem a carteirinha de sócio aqui e certamente, pastor Alessandro, com o seu conhecimento, né, tem abrilhantado muito aqui os nossos cultos, né? E que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.